Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos estudar sobre frações. Então vem comigo, vem para a tela. Então vamos ver aqui o conceito de fração. Então fração é divisão, em que a parte de cima nós chamamos de numerador e a parte de baixo nós chamamos de denominador. Vamos dar aqui um exemplo. Marta, Raquel e Vera compraram uma barra de chocolate. Elas decidem que vão dividir essa barra em partes iguais para cada uma. Qual a fração que cada uma ficará? Então veja que nós temos 3 pessoas, que é a Marta, Raquel e a Vera. Elas vão dividir a barra de chocolate, vai ser dividida por 3. Então vamos pegar a barra e dividir por 3. Quando a barra estiver dividida em 3 pedaços, quebra em 3 pedaços iguais, cada uma das meninas pegará o seu pedaço. Agora vamos montar a fração fazendo as seguintes perguntas. Em quantas partes foi dividida a barra de chocolate? Sabemos, 3. Com quantos pedaços cada uma ficou? Nós sabemos que cada uma ficou com um pedaço. Então ficou 3 embaixo e 1 em cima. Nesse caso, 1/3. Então vamos aqui a essa ilustração. A barra foi dividida em 3 pedaços. A barra de chocolate dividida em 3 pedaços. E cada menina pegou o seu pedaço. Ou seja, elas pegaram 1 de 3. 1/3. Então, cada uma ficou com 1/3. Então, somando 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá a barra inteira. Então, temos assim o numerador, o denominador. Numerador é 1, que é quantas barras cada uma ficou. O denominador é 3, que foi por quantas partes a barra foi dividida. Então, o numerador, o que é que ele indica? Indica quantas partes cada menina ficou. O 3, que é o denominador, o que é que ele indica? Indica em quantas partes a barra foi dividida. O número de cima indica com quantas partes cada uma ficou. E o número de baixo, o denominador, ela indica em quantas partes a barra foi dividida. Nesse caso agora, 1/3 cada pedaço. Vamos ver como cai em prova. A fração que a área achurada da figura abaixo representa é... Então, ele quer a fração dessa área aqui, ó. Dessa área aqui que está destacada. Como que a gente vai descobrir essa fração? Muito simples. Conhecendo por quantos pedaços o todo está sendo dividido. E pegar o tanto de pedaço que está destacado. Então, nós sabemos aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que são 16 pedaços ao todo. Então, contando aqui nós temos 16. 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 16 pedaços. Então, quantos pedaços faz parte da área achurada? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho 7 pedaços sobre 16 ao todo. Então, eu tenho 7 sobre 16. Letra C. Temos aqui a letra C. Vamos saber como que se soma frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, soma-se os numeradores e mantém o denominador. Ou seja, quando os denominadores são iguais, que é a parte de baixo, que é o número de baixo da fração, eu vou manter aquele denominador, eu vou repetir aquele denominador e somar a parte de cima, e somar os numeradores. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui 1/5, 2/5. Então, eu quero somar 1/5 mais 2/5. E nós percebemos aqui, ó, que os denominadores são iguais. Aqui é 5 e aqui é 5. A parte de baixo é 5, aqui a parte de baixo é 5. Nesse caso, eu vou repetir, eu vou conservar o denominador, está aqui, como resultado, conservo ele e somo os numeradores, ou seja, eu vou somar a parte de cima. 1 mais 2 dá igual a 3. Então, eu somando 1/5 mais 2/5, eu vou ter 3/5. Por quê? Porque eu somo a parte de cima
e mantenho a parte de baixo quando forem iguais. É apenas esse o método de somar frações com denominadores iguais. Mas agora, quando os denominadores são diferentes? E normalmente as questões vêm com denominadores diferentes. Com denominadores diferentes, nós iremos fazer com que os denominadores fiquem iguais. Nós vamos fazer a transformação para que os denominadores fiquem iguais e assim nós possamos fazer a soma tranquilamente. A soma ou subtração com denominadores diferentes. Para isso, quando os denominadores são diferentes, deve fazer com que os denominadores fiquem iguais. Então, nós iremos usar um artifício para que os denominadores fiquem iguais e aí nós possamos fazer a soma tranquilamente. Então, vamos ao exemplo. Somar as frações abaixo. Eu tenho 3 sobre 2. Eu tenho 1/3. Eu tenho 3 meios. Eu tenho 1/3. E eu tenho 4 sobre 6. Então, vamos somar. Nós vamos somar 3 sobre 2, 1 sobre 3 e 4 sobre 6. Vamos a um passo a passo aqui. O primeiro passo. Vamos aqui ao primeiro passo. Tirar o MMC entre os denominadores. Então, aqui tenho o 2, tenho o 3 e tenho o 6. E nós iremos tirar o MMC dos denominadores. O MMC 2, 3 e 6. Vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá uma conta exata, eu vou repetir. 6 dividido por 2 dá 3. Então, nesse caso aqui, vamos dividir por 3. Eu vou repetir 1. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Chegamos ao nosso final. 2 vezes 3 dá 6. Então, esse aqui é o nosso MMC. Então, deu 6. Veja que ele coincidiu com esse. Uma dica. Se nós temos 2, 3, 6, você olha aqui o maior de todos os denominadores. Se o maior for múltiplo dos 2, ele vai ser o nosso MMC. Ou seja, porque 6 é múltiplo de 2? É. 6 é múltiplo de 3? É. Então, ele vai ser o MMC. Olha aqui a nota. Se o maior denominador for múltiplo dos demais, este será o MMC. Vamos prosseguir. Primeiro passo, tiramos o MMC. Segundo passo, colocar o MMC no denominador de todas as frações conforme o esquema abaixo. Então, nós temos aqui. Nós queremos somar isso aqui. Agora, nós vamos fazer os tracinhos, colocar o sinal de soma e colocar embaixo o MMC. Eu não estou repetindo esse número. Houve apenas uma coincidência desse número aqui, desse denominador, dessa fração, coincidir com o MMC. Mas eu não estou repetindo esse número aqui, não. Eu estou apenas... Esse aqui é o MMC. Então, esse valor aqui é MMC. Esse valor aqui é o MMC. Esse valor aqui também é o MMC. Que nesse exemplo coincidiu com o denominador dessa fração. Mas pode dar diferente. Então, colocamos todos os MMCs. E colocamos os espaços aqui que nós iremos calcular o numerador. Passo 3. Agora para se calcular os numeradores, pega-se o MMC, tá aqui, que é esse, divide pelo denominador de cada fração e multiplica pelo numerador da respectiva fração. Então, o que eu vou fazer? Pegar o MMC, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Novamente. Pegar o MMC, dividir e multiplicar. Então, vamos ao nosso esquema. Então, aqui eu tinha repetido. O que eu faço? Pego o denominador. Vou aqui, divido por 2, que eu vou dividir pelo de baixo. Então, 6 dividido por 2, ó,
dá 3. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E esse 3, o que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo de cima. Então, 3 vezes 3 dá igual a 9. Esse 9 que vai ser aqui o resultado. Esse 9 aqui, ó, e vem para cá. Então, nesse primeiro aqui fica 9 sobre 6. A segunda fração eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o MMC, jogar para cá, dividir por 3. 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, o resultado aqui, 2, eu multiplico pelo numerador. Então, eu vou pegar 2 vezes 1. 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, esse 2 aqui vem para cá. E aqui fica 2 sobre 6. Da mesma forma, eu vou pegar o MMC, dividir por 6. 6 dividido por 6 dá igual a 1. 1 vezes 4, ó. 1 vezes 4 é igual a 4. E o 4 vem para onde? O 4 vem para cá. Assim, fica 9 sobre 6, 2 sobre 6 e 4 sobre 6. Perceba agora aqui os denominadores, ó, são todos iguais. E você já sabe como somar os denominadores iguais. Repete o denominador e soma os numeradores. Vamos ao passo 4. Por fim, temos 9 sobre 6, 2 sobre 6, 4 sobre 6. Repete o numerador, está aqui, e soma os numeradores. 9, 2, 11, 11, 5, 15, 15 sobre 6 é o resultado. Vamos aqui a nota. Nota 1. O 15 sobre 6 pode ser simplificado, dividindo ambos os números por 3, ficando 5 sobre 2. 15 dividido por 3 dá 5. 6 dividido por 3 dá 2. Então, está 5 sobre 2. Vamos à nota 2. A subtração segue o mesmo procedimento. A soma e a subtração podem vir na mesma expressão, mas o procedimento não muda. Aqui poderia ter vindo menos. Aqui também, ou poderia ter vindo menos aqui, um mais aqui. Podem vir na mesma expressão. Vamos a essa outra nota. Para somar um número que não está na forma de fração com um número em forma de fração, basta multiplicar o denominador da fração pelo número inteiro e somar o numerador da fração. Por exemplo, se eu tiver um número aqui, 1 mais 5 sobre 3. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar igual. Eu sei que o MMC vai ser, que o denominador vai ser 3, eu repito, eu vou repetir ele. E o que eu vou pegar? Eu vou pegar o 3 vezes 1, somar com 5. 3 vezes 1, somar com 5. Que é 3 vezes 1 é 3, mais 5. Que é igual 3 mais 5 dá 8 sobre 3. Então, toda vez que tiver nessa forma, o mesmo procedimento. Pega o 3, multiplica por 1 e soma. Pega o denominador, multiplica pela parte inteira e somo com o numerador. Vamos fazer mais uma questão. Assinale a alternativa que representa a solução da expressão matemática que se segue. Então, nós temos aqui 2 sobre 3 menos 1 terço mais 1 quarto, que é igual a... Primeiro vamos tirar o MMC. Você tanto pode fazer assim, como também pode fazer assim, quer dizer, todos juntos. Então, o MMC entre 3 e 4, aqui, ó, MMC 3, 4. MMC entre 3 e 4. Então, vamos aqui por 2. Por 2, repete o 3. 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 novamente, dá 1. Repete o 3. E aqui vai por 3, que dá 1, dá 1. Daqui
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. É 12. O MMC dá 12. Ou você pode também fazer dessa maneira, aqui, vou fazer das duas. Eu tenho aqui o 12. Então, o que eu faço? Pego o 12, o MMC, divido pela parte de baixo e multiplico pela parte de cima. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui é 8. Peguei o MMC, dividi pelo denominador da fração e multipliquei pelo numerador. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui. O mesmo procedimento. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Aqui, 4. Já tinha colocado o sinal de menos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Vamos para cá. Então, eu tenho aqui 12. Então, vou repetir o denominador e fazer a soma. 8. 8 menos 4 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Dá 7 sobre 12. Então, nossa resposta, letra C. Como eu havia falado, a gente pode também fazer isso assim. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Aí vem aqui o menos. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. E aqui mais. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Que daria a mesma coisa. 12, 8 menos 4 dá 4, mais 3 dá 7. Então, você pode fazer aqui separando em separado. Ou se quiser colocar divisão numa linha só, também pode fazer. A fração que deve ser adicionada a 2/5 para se chegar a 2 unidades. Então, nesse caso, ele quer uma fração, que eu não sei qual é, então eu vou denominar de x, que para ser adicionado, então eu vou pegar a fração e vou adicionar 2/5, ela tem que ser igual a 2. O que ele quer? Ele quer uma fração que eu adicione a 2/5, tenha como resultado 2. Então eu pego x mais 2/5 igual a 2. Então aqui x é igual a 2, está somando, passa subtraindo. 2 sobre 5. Então aqui x é igual a... O denominador vai ser 5. Ó, 5 vezes 2 dá 10. Menos, olha aqui o sinalzinho de menos. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 2 dá 8. Porque eu multipliquei, peguei o denominador. Como eu estou subtraindo com o número inteiro, como eu estou subtraindo com um número que não está em forma de fração, eu pego 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 2 dá 8. Então, dá 8. 8 sobre 5. Resposta, letra C. Vamos saber agora como multiplicar frações. A multiplicação de frações, ela é realizada multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Então, eu vou pegar, eu tenho 3/2 vezes 1/3 vezes 4/6. Eu vou multiplicar a parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo, multiplicando. Então, 3 vezes 1, 3, vezes 4, 12. Então, 3 vezes 1 vezes 4, que é igual a 12. Nessa parte de baixo, eu tenho 2 vezes 3 vezes 6. 2 vezes 3 vezes 6. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, eu tenho como resultado 12 sobre 36.
A nota 1, a fração 12 sobre 36 pode ser simplificada dividindo o numerador e o denominador por 12. Nesse caso vai ficar 12 sobre 36 é a mesma coisa que 1/3. Essa última fração é chamada de irredutível, porque eu não consigo mais simplificar além disso. Nota 2. Acostume-se a fazer cancelamento de números ao realizar multiplicações e divisões. Dessa forma, você economizará muito tempo na resolução do cálculo. É uma forma bastante eficiente de você fazer cálculos. Vamos aqui ao exemplo. Eu tenho aqui, 3 sobre 2 vezes 1/3 vezes 4 sobre 6. Eu tenho que me acostumar a fazer cancelamentos. Como? Eu sei que o de cima se cancela com o de baixo. Se eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, 3 dividido por 3 dá 1. Nesse caso, eu já posso cancelar isso aqui. 3 com 3. Eu sei que dá 1. Pronto. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que multiplicar por 1 não vai se alterar. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Eu tenho aqui o número de cima, eu tenho aqui 4. E tenho aqui 2. Ou também tenho aqui 4 e tenho aqui 6. Eu poderia simplificar com qualquer um deles. Então, eu vou simplificar com 2. Eu vou cortar aqui. Quatro dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, só fica 2 aqui. E eu também poderia simplificar aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Veja aqui. O resultado ficou... Aqui ficou 1, aqui ficou 3. E aqui ficou só 1. Então, eu sei que nesse caso aqui vai dar 1/3. Que justamente é o mesmo valor. Sem precisar fazer muitos cálculos. Agora vamos saber como dividir frações. Divisão de fração é realizada mantendo-se a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Então, o que eu vou fazer? Tem a primeira fração e vou manter a primeira fração. Pego a segunda fração, inverto os valores. O que é inverter o valor da fração? É o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Estou invertendo. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Eu pego então a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então veja, na divisão, o sinal de divisão vai se transformar em multiplicação. E a fração vai ser invertida, ou seja, o numerador vai para baixo e o denominador vai para cima. Então aqui, vamos dividir, 5 sobre 2 dividido por 1/3. O que eu vou fazer? Repetir a primeira fração. Tá aqui, vou repetir a primeira. 5 sobre 2. Aqui a dividir, eu vou trocar pelo sinal de multiplicar. Se eu estou dividindo, passa multiplicando. Repetir a primeira, deu o sinal para multiplicação, inverto a segunda. Se é 1/3, vai ficar 3 sobre 1. Então, se aqui é 1/3, eu vou inverter o valor dela para 3 sobre 1. E faço a multiplicação normalmente. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. E fica 15 sobre 2. Assinala a alternativa que representa a solução da expressão matemática seguinte. Temos aqui uma multiplicação, que é 3 sobre 4, vezes 1 sobre 3. Já vimos que a gente pode cancelar os números. Eu vou cancelar, posso cancelar esse com esse. Então, eu corto, que fica igual a... Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Fica 1/4. Então, nesse caso, letra B é a nossa solução. Vamos a mais uma. Considerando a reta real, qual é o número equidistante de 2/5
qual o número equidistante entre 2/3 e 4/5. Então, ele quer o valor equidistante, ou seja, que está na mesma distância entre 2/5 e entre 2/3 e 4/5. Para você saber a equidistância, tira a média. Soma os dois e divide por 2. Soma 2/3 mais 4/5 e divide por 2. Então, vai ficar o seguinte. 2/3 mais 4/5. Depois eu vou somar os dois e dividir por 2. Que é igual a... Nesse caso, o MMC, 3 e 5. Eu sei que aqui é 3, dá 1, o 5 repete. Eu sei que aqui é 5, dá 1, dá 1. Então, é 15. Então, o MMC é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Mais. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, aqui vai dar 10 mais 12 dá 22 sobre 15. Veja, eu somei os dois, mas eu preciso dividir agora por 2. Então, 22 sobre 15 dividido por 2. Qual é a regra? Vou repetir o primeiro. Trocar o sinal de dividir por de multiplicar e inverte pelo segundo. Veja que aqui que é 2, aqui é 2 sobre 1. Quando é 2, quando aparece apenas o 2 é porque é 2 sobre 1. Ora, se é 2 sobre 1, aí qual é a inversão dele? É 1 sobre 2. É 1 sobre 2. Nesse caso aqui eu posso fazer a simplificação. 22 dividido por 2 dá 11. 2 dividido por 2 dá 1. E fica 11 sobre 15. Nesse caso, 11 sobre 15. A nossa resposta, então, letra C. Vamos a mais essa questão. Alguns amigos pediram uma pizza que veio dividida em 12 fatias iguais. Então, 12 fatias iguais. José comeu 3 fatias inteiras e dividiu uma outra fatia igualmente com sua namorada. Da pizza inteira, José comeu, ele quer saber quanto que José comeu. Eu sei que ele comeu 3 fatias, então a pizza vem em quantos pedaços? Em 12. 12 pedaços. José comeu quantas? 3 fatias inteiras. Então ele comeu 3 sobre 12. Mas ele comeu ainda a metade de uma fatia, que ele dividiu a metade de uma fatia com a sua namorada. Então ele comeu 3. Agora vamos calcular a metade de uma fatia. Quanto é uma fatia? 1 sobre 12. Qual é a metade? Metade é dividindo por 2. Então eu vou dividir a metade por 2, que é igual. 12, que é igual. Repetir a primeira fração. Multiplicar pelo inverso da segunda. É 2 sobre 1, o inverso vai ser 1 sobre 2. Que é igual a 1 sobre 24. Então, esse pedaço aqui é a metade de uma fatia. Ele comeu 3 inteiras, mais ainda a metade dessa. Então, na verdade, ele comeu 3 sobre 12, mais 1 sobre 24. Então, ele comeu... Eu sei que 24 aqui é o múltiplo... o 24 é múltiplo de 12. Então, eu posso dizer que o MMC é 24. 24 dividido por 12 dá 2. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Mais 6. Mais
24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui é 6 mais 1, 7 sobre 24. Nesse caso, letra A. Terminamos a nossa aula aqui. Eu espero você na próxima aula. Valeu e até mais.